Tudo bem com você? Deixa eu fazer uma análise de duas palavras que recentemente eu coloquei em um dos meus TikTok e alguns comentários que não se entende devido à definição da palavra. Na verdade, são duas palavras. A primeira, religiosidade, e a segunda, extremismo. Você sabe o que significa o termo religiosidade? Ou como se aplica? E o que é extremismo? Pois bem, na verdade, quando nós falamos dessas duas palavras, muitos evangélicos, do qual eu estou inserido, principalmente o meio pentecostal, também do qual eu também estou inserido, tende a achar, ver como uma crítica. E que, na verdade, não é uma crítica, uma vez que analisar e entender o que está sendo falado. Quando nós falamos de religiosidade, por exemplo, o que é? Eu separei aqui os dois pontos para lucidar dessa forma. Religiosidade dá a entender uma profunda doação de nosso tempo e esforço à ação que se desenvolve em torno do nosso envolvimento com a igreja. Seus rituais, suas cerimônias, suas liturgias, seus programas, os seus princípios e doutrinas e observância dessas leis. Quando nós falamos de uma pessoa que exerce esse conceito de religiosidade, nós estamos dizendo o seguinte: é uma pessoa que ela se envolve tanto com a questão de igreja que ela esquece dos outros fatores. Ela esquece de casa, ela esquece de filhos, ela esquece de marido, ou esquece de esposa, esquece de tudo. Ela só se envolve com aquilo que está ali. Isso é onde se aplica esse conceito de religiosidade. É uma pessoa que ela se dedica tanto à igreja e a tudo na igreja que ela esquece de todo o resto. Ela esquece que tem, se é mulher, esquece que tem um marido para cuidar, uma casa para cuidar, um filho para cuidar. Se é marido, esquece que tem a esposa para cuidar, os filhos para cuidar, a família para dar a atenção. E é aí que entra esse conceito da religiosidade. Não é desmerecendo, é dizer que essa pessoa ela está tão envolvida com a igreja a ponto de esquecer de tudo, de só valorizar a igreja. E não é assim. Nós sabemos que primeiro vem Deus, segundo vem a família, depois vem o trabalho e depois, em quarto, vem a igreja. Essa é a cadeia original. Deus, família, trabalho e igreja. E quando nós rompemos isso, nós prejudicamos um elo desse, principalmente a família. Quando nós pegamos a igreja, colocamos como Deus e igreja em segundo. E aí nós esquecemos de todo o resto. E aí surge, quem comete esse equívoco são pessoas altamente religiosas. Altamente religiosas. E isso destrói a família, destrói casamentos, corrói tudo. Então, essa observância precisa ser feita. Eu preciso ser religioso? Preciso, mas um religioso ponderado. Ponderado. Então, tudo precisa de um equilíbrio. Tudo precisa de um equilíbrio. Então, quando se fala de religiosidade, não é uma crítica. Não é uma crítica, é uma observância de uma pessoa que se doa mais para aquilo que está ali e muito menos para o que ela também deveria. Quando a gente fala da outra palavra que é o extremismo, esse extremismo, principalmente o extremismo religioso, dá-se extremismo religioso. É a adesão fanática e radical
é uma doutrina de fé que nega valores morais universais e busca impor sua visão de mundo por meio de ações extremas, incluindo violência, ódio e até mesmo discriminação. Então isso é o extremismo religioso. O extremismo religioso é quando eu quero eu quero forçar as pessoas a absorver, a aderir à minha crença, à minha religião, por meio até mesmo da força. Quando eu coloco a minha religião sobre tudo, todos os patamares, dizendo que ela é a certa em tudo, absoluta em tudo. Isso é um extremismo. Isso é um extremismo. Nos tempos de Jesus, tinha um grupo, existiam 3 grupos, mas um sobressaía mais, que eram os fariseus. Os fariseus eram altamente religiosos, ou seja, tinham um excesso de religiosidade e, ao mesmo tempo, também praticavam o extremismo. E isso não fazia bem. Não fazia bem. Porque quando se comete ao extremismo, você deixa de lado misericórdia, você deixa de lado amor, você deixa de lado compaixão. Então isso não é natural, isso não é normal, isso não é saudável, o extremismo. E uma pessoa altamente, que pratica aí um outro grau de religiosidade, ela também vai deixar algo a desejar no casamento, com os filhos, com o marido, ou o marido com a esposa, vai deixar algo a desejar, porque ela se dedica totalmente a uma igreja, mas esquece de todo o outro lado. Então, antes de sair censurando a fala de uma pessoa que coloca lá alguma coisa sobre religiosidade ou extremismo, precisamos entender o sentido e o significado dessas duas palavras. Mas, infelizmente, hoje, a maioria dos evangélicos sequer leram a Bíblia uma única vez. Toda a Bíblia uma única vez. E, pela falta do conhecimento e entendimento, critica aquilo que não sabe. Mas que Deus abençoe a tua vida, que sejamos cristãos, que sejamos evangélicos, mas que sejamos ponderados, que tenhamos aí o equilíbrio, porque o equilíbrio é saudável em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na nossa vida religiosa. Que Deus te abençoe. Um abraço.